Ela comprou a casa em uma manhã fria, quando a neblina ainda cobria as ruas estreitas daquela cidade pequena. O anúncio parecia simples demais para ser verdade. Uma casa antiga, afastada do centro, vendida por um preço que mal compraria um carro usado. Clara tinha acabado de sair de um casamento difícil, estava cansada de apartamentos apertados e queria um lugar onde pudesse recomeçar sem que cada parede lembrasse uma versão antiga de si mesma. O corretor tentou explicar o valor baixo dizendo que a reforma seria pesada, que a documentação era antiga e que quase ninguém se interessava por aquele tipo de imóvel. Mesmo assim, quando ela viu a varanda quebrada, as janelas altas e o quintal tomado pelo mato, sentiu algo que não sentia havia anos, a possibilidade de começar de novo. A primeira entrada na casa foi quase silenciosa. A porta rangeu como se estivesse sendo aberta pela primeira vez em décadas, e um cheiro denso de madeira velha, poeira e umidade tomou o corredor. Havia móveis cobertos por lençóis amarelados, marcas retangulares nas paredes onde quadros tinham ficado pendurados por anos e uma escada que parecia guardar o peso de todos os passos que já tinham passado por ali. No chão da sala, cacos de vidro refletiam a luz fraca que entrava pelas frestas. No quarto principal, uma gaveta estava aberta, como se alguém tivesse saído às pressas e esquecido de terminar o que estava fazendo. Clara não era uma pessoa supersticiosa, mas naquele dia teve a sensação estranha de que a casa não estava vazia, apenas esperando. Nas semanas seguintes, a reforma começou devagar. Primeiro vieram os reparos no telhado, depois a retirada dos móveis, a limpeza do quintal e a troca da fiação antiga. Clara acompanhava tudo de perto, anotando gastos em um caderno e imaginando onde colocaria a mesa, as plantas e as fotos novas que ainda queria tirar. Foi no quarto dos fundos, um cômodo pequeno que dava para o jardim, que o pedreiro notou algo estranho. Uma das paredes parecia mais grossa que as outras, e quando ele bateu com o cabo da ferramenta, ouviu-se um som oco. A princípio, ele disse que podia ser apenas uma estrutura antiga, talvez um reforço mal feito. Mas havia uma linha quase invisível na pintura descascada, como se alguém tivesse fechado aquela parte com pressa e depois tentado esconder. Com cuidado, eles começaram a abrir a parede. O reboco caiu em pedaços, levantando uma nuvem fina de pó, até que a ponta da ferramenta encontrou metal. Atrás dos tijolos havia uma caixa pequena, enferrujada, embrulhada em um tecido escuro que se desfazia ao toque. Clara sentiu as mãos tremerem antes mesmo de levantar a tampa. Dentro estavam dezenas de cartas amarradas com uma fita azul desbotada, algumas fotografias em preto e branco e um medalhão pequeno, escurecido pelo tempo. As cartas eram escritas com letra delicada, sempre para o mesmo homem, e começavam com frases cheias de saudade. O mais estranho era que nenhuma parecia ter sido enviada. Todas estavam ali, dobradas, guardadas e escondidas dentro da parede de uma casa esquecida. Naquela noite, Clara levou a caixa para a cozinha e começou a ler uma por uma. O nome que aparecia nas cartas era Elisa, e o homem para quem ela escrevia se chamava Miguel. Aos poucos, a história começou a se formar diante dela. Elisa era filha de uma família importante da cidade, enquanto Miguel trabalhava na estação ferroviária. Eles haviam se conhecido em segredo, trocado promessas, planejado uma fuga e sonhado com uma vida longe dali. Clara pesquisou os sobrenomes em arquivos públicos, conversou com moradores antigos e encontrou registros amarelados no cartório. Descobriu que, muitos anos antes, uma jovem daquela família havia desaparecido sem explicação. A versão repetida na cidade era que ela tinha fugido por vergonha, deixando os pais destruídos. Mas as cartas contavam outra coisa. Elisa não tinha desaparecido por vontade própria. As últimas cartas falavam de portas trancadas, de vigilância constante e de uma família decidida a impedir aquele relacionamento. Ela escrevia como alguém que ainda acreditava que suas palavras poderiam atravessar paredes, distância e silêncio. Em uma das fotografias, aparecia ao lado de Miguel perto da estação, sorrindo como quem ainda não sabia o tamanho da força que seria usada contra eles. A carta final era diferente das outras. Não pedia resgate, não fazia planos, não prometia reencontro. Apenas dizia que, se um dia alguém encontrasse aquelas palavras, que soubesse que ela tinha amado de verdade e que sua história não deveria morrer como fofoca de cidade pequena.
Clara chorou sozinha na cozinha, segurando o medalhão como se tivesse recebido uma memória que não era sua, mas que agora também lhe pertencia. Dias depois, Clara encontrou descendentes da família em outra cidade. Não foi uma conversa fácil. Alguns preferiram não saber, outros duvidaram, mas uma senhora idosa, neta de uma irmã de Elisa, reconheceu o medalhão imediatamente. Disse que havia escutado rumores quando criança, sussurros interrompidos sempre que alguém entrava na sala. Clara entregou as cartas, as fotos e a caixa. Não pediu nada em troca. Apenas sentiu que aquela casa, vendida por quase nada, tinha lhe dado uma tarefa: devolver uma voz ao lugar de onde ela tinha sido apagada. Meses depois, quando a reforma terminou, Clara não transformou o quarto dos fundos em depósito, como havia planejado. Colocou ali uma poltrona, uma pequena estante e uma cópia emoldurada de uma das fotografias. Porque, às vezes, uma casa não guarda fantasmas. Guarda histórias que ninguém teve coragem de contar.